Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal Elaine Artes e Crochê. E que vocês estão vendo? Que mundo colorido por aqui, né? Temos aqui, ó, uma pilha de tapetes aqui, tá? Tapetes econômicos que você pode vender aí por um valor maravilhoso. Você que está montando aí sua pronta entrega aí, tá bom? Estar vendendo na Black, fim de ano, montando a pronta entrega e tendo peças, né? Chamariz, peça, aquele tipo de peça que você precisa ter para estar agregando junto com as suas produções que tem uns valores mais elevados. Vamos falar um pouquinho disso aqui também, porém o nosso foco hoje, que também é maravilhoso, é sensacional, que eu queria muito fazer esse conteúdo aqui para vocês, é o que? É um tapete econômico do mesmo modelo com fio 8 e com fio 6, tá? Então aqui vocês vão ver tudo, acompanhar tudo. Vou falar para vocês quantos centímetros tem meu ponto no fio 8, no fio 6, quanto tempo que eu gastei para fazer esse tapete com fio 8 e quanto tempo que eu gastei para fazer esse tapete no fio 6, tá? Nós tá tendo barulho de fundo porque tá tendo construção, então eu não posso deixar de gravar esse vídeo aqui para vocês, mas enfim, se tiver algum barulho aí, vocês relevem, tá bom? Se o barulho for demais, eu corto o vídeo, mas se for um barulhinho que dá para vocês me ouvirem aqui, então relevem, tá? Porque hoje a informação é muito importante. Eu estou mega feliz aqui, porque assim, meninas, eu estava até conversando com algumas meninas em live, enfim, que eu estava pensando trocar o fio 6 para o fio 8. E aqui, ó, eu estou com dois fios aqui, ó. Tá vendo? Esses dois aqui é fio 8. Aqui tinha um pouquinho e aqui, né, tinha uma quantidade que, assim, olhando, daria para fazer um tapete lucro certo, que no qual é esse modelo aqui, ó, tá? Todas essas peças aqui é o lucro certo. Que tapete é esse, Leni? Esse tapete é um tapete super econômico, que você gasta, né, até 250 gramas, que você gasta até 250 gramas para fazer. Se o fio for muito mais encorpado, aí você gasta um pouco mais, né? Mas esses tapetes aqui, ó, eles gastaram tudo em torno disso, 240, 230. Os que passaram foi porque eu acrescentei fio 8 e fio 6. E às vezes a gente teme, né, não usar o fio 8 por conta exatamente disso, de achar que vai gastar mais. Só que assim, meninas, eu faço uma pergunta aqui para vocês. O que é mais caro aí para vocês? O material ou sua mão de obra, né? Então, o que é mais caro aí para vocês? Deixa aí para mim. Porque, assim, a gente tem que pensar por esse lado também, né? E porque tem muitas meninas que não faz porque fala que dói o pulso. Então, a questão de doer o pulso, eu acredito, né, que não seja tanto pelo fio 8. Tá? Eu acredito que não seja tanto pelo fio 8. É claro, pode sim, né? Cada um conhece o seu ponto, cada um conhece o fio que trabalha e com certeza as meninas já fizeram um teste aí para saber qual fio é melhor para você. Mas tem as meninas que estão começando agora que talvez não saiba como chegar nesse ponto de saber, o fio 8 é melhor, o fio 6 é melhor. Então, tipo assim, hoje eu vou falar sobre isso aqui com vocês, tá? Então já vai chegando aí dizendo que chegou. Comentem aqui para mim se você trabalha com fio 8 ou com fio 6, tá? E vai crochetando aí, faz o seu crochê e me acompanhando aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo tá com muitas informações e eu tenho certeza também que vai te ajudar. Aqui, olha o tanto de agulha que eu tenho aqui. Eu até coloquei o celular no tripé para não me atrapalhar a mostrar os detalhes para vocês. Meninas, uma coisa que eu vou dizer para vocês, que quando eu comecei no crochê, eu comecei com a agulha 4,5. Como assim, Leni? Você começou, não foi com fio 6? Não, meninas. Eu comecei com o fio 8. Na verdade, quando eu comecei no crochê, o que acontece? Eu fazia barradinhos de panos de prato. Eu fazia pano de prato, eu fazia porta-pano de prato, eu fazia essas coisas. Depois que eu comecei, né, uma amiga me chamou, falou assim, eu queria que você fizesse um jogo de cozinha pra mim. Só que eu não quero que ele fique muito mole. Então eu pensei, qual fio que eu vou usar? Cheguei no armarinho, a moça me indicou o fio 8, não foi, nem eu sabia qual fio utilizar, isso mesmo, nem eu sabia qual fio utilizar, mas ela me indicou o fio 8, e aí eu perguntei ela, qual agulha que você me indica? Me lembro como se fosse hoje, meninas, eu comprei um Big Cone, tá? No fio 8, cru, tá? Todo cru, tá? Porque a cliente queria cru. E sabe qual agulha que ela me indicou? Essa aqui, ó. Eu guardo ela, tá? Que foi a minha primeira agulha que eu tive, que eu usei aqui, ó, no crochê. A minha primeira agulha, no caso, usando barbante, tá? Porque, na verdade, a minha primeira agulha foi uma agulha 1,75 que eu tava fazendo barrado. Mas para trabalhar no crochê, né? No crochê, assim, no barbante, foi essa agulha aqui, ó. Olha aí, ó. Agulha 4,5, tá? Ó.
Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o outro lado. Isso. Aí, ó, agulha 4,5, tá vendo? Foi essa agulha aqui. Porém, meninas, vocês têm que entender que às vezes se uma determinada agulha não deu certo para você, não significa que às vezes seja porque você não adaptou com o fio. Talvez o erro está na agulha. É isso mesmo. Como assim, Neninha? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Agulhas aqui com as mesmas numerações. Olha essa agulha aqui, ó. Ela é a 4,5, tá? Ela é a de bambu, ó. Tá vendo? E ela, os ganchos não são do mesmo jeito, ó. É bem parecida essas aqui, ó, mas não são, tá? Esse aqui é mais folgado, tá? O ponto dessa aqui fica um pouco menor do que o ponto dessa aqui. Vai entender, né? Mas olha aí, ó. Ó, tá vendo? Então, essa aqui é uma agulha que eu usei aqui, ó, número 4, que eu já uso ela, mas eu usei ela com fio 6, porque o gancho dela, olha aí, ó. O gancho dela parece a 3,5, meninas, e é a número 4. Parece a 3,5 da Círculo, aquela soft, tá? Então, olha aqui, ó. Vou pegar aqui a minha agulha, que é a número 4, que é a número 3,75, tá? Essa aqui é a Clover, que eu uso muito aqui com fio 6. E olha aí, ó. Não está bem parecida? Tá bem parecida, ó. Tá vendo, ó? Olha isso. Tá vendo? Essa aqui é a agulha 4, que ainda parece um pouco mais fina ainda do que a agulha Clover 3,75. Então, vocês também têm que conhecer o tipo de agulha. Aqui, ó, essa aqui, ó, é a número 5, ó. Olha aqui, ó. Essa agulha aqui é a número 5. Acho que tá dando pra vocês verem, né? É a número 5 e olha o gancho dela. Tá vendo? O gancho dela está compatível com esse gancho aqui, ó, tá? Tá compatível com esse gancho aqui. Você olhando, talvez você não perceba, mas eu crochetando, eu senti. Como essa agulha, ela já tem muito tempo que eu tenho ela, eu comecei a sentir aqui, ó, não deslizando muito bem, sabe? Eu acho que não sei se é porque a agulha já tá velha, enfim, não sei. Fui lá e peguei essa. Essa é número 5, meninas. Essa é número 5. Porém, ela equivale a 3,5. Porém, ela equivale a 4,5 tranquilamente. Ela é novinha, tá? Desliza muito bem aqui. Meninas, comecei a crochetar. Por quê? Dani, por que você tá falando sobre isso, sobre fio 8, fio 6? Porque às vezes tem muitas meninas que têm dificuldade de saber se o fio 6 ou o fio 8 é melhor. Então, tipo assim, o que que eu levo aqui em consideração? Se você consegue crochetar com fio 8 a agulha certa para você, porque assim, se você tem um ponto muito apertado, eu indico a 4,5, a 4,5, a 5, porque tem agulha 5 que é a mesma coisa da 4,5, quando eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá? Eu tenho várias agulhas aqui com a mesma numeração, que são bem parecidas, e tem agulhas com a numeração a mais e é parecida com a anterior. Tá? Então, a que eu estou confeccionando com o número 6 é essa sempre que eu estou confeccionando agora, tá? Essa aqui, a número 4, também eu já confeccionei, tanto é que ela até, ó, tá vendo? Eu comprei juntas, tá? Esse aqui é um kit que eu comprei na Avon faz um tempo já. E assim, vem dos dois lados, vem a numeração aqui e aqui. Então, essa aqui é número 5, número 6, tá? Então, é uma agulha muito boa, também desliza muito bem aqui, meninas. Eu senti isso, tá? Ela é uma agulha ótima, tá? Eu gostei. Quem tem aí, né, quiser falar a respeito, que não tem, que às vezes já viu, quiser comprar, tá bom? Eu mesmo, particularmente, eu gostei. Até mais do que essa aqui, ó, que é de bambu, que eu já mostrei pra vocês que eu não me adaptei muito bem com ela, não. Mas pra o fio 8, com a agulha 4,5, eu consegui crochetar melhor do que crochetando a agulha certa pra o fio 6. Vai entender, né? Então, bora lá. Aqui, meninas, eu queria entender uma coisa. Porque, assim, uma coisa é você pegar dois modelos e começar a crochetar. Você não vai ter tanto assim, discernimento quantas carreiras você precisa. Então, se você pega um modelo igual e começa a produzir com uma numeração de fio e com a outra numeração de fio, você vai entender quantos centímetros tem seu ponto naquele fio. Você vai ver quantas carreiras você precisa crochetar com aquele fio. E você vai saber o que você ganha mais com o fio 6, com o fio 8, por exemplo, tá? Porque no meu caso é o quê? Para mim o que vale mais é óbvio, né, que é a minha mão de obra, né? A minha mão de obra, o meu tempo trabalhado ali. Então, se eu conseguir diminuir 2 carreiras, 3 carreiras, enfim, conseguir diminuir um tempo num tapete como esse, eu vou saber que meu tempo vai ser ali, né? Eu vou conseguir produzir mais no dia, porque eu vou ter um tempo sobrando ali, né? Na verdade. Então, eu vou aqui mostrar essas peças para vocês. E vou medir o ponto aqui, ó, já medi o ponto, mas eu vou medir o ponto junto com vocês, tá? Vou tirar essas peças aqui que eu coloquei aqui, depois eu mostro ela pra vocês, tá? Vou afastar aqui os materiais, que isso aqui, ó, meninas, é o que eu tenho de fio 8 no momento, era só isso, tá? Porque eu só compro fio 6, eu comecei com fio 8, depois eu passei pro fio 6 e eu não tinha mais fio 8, então isso aqui era uma quantidade que eu tinha, né? Quando eu já contei pra vocês, que às vezes eu vou comprar um material e às vezes, né, não tem aquela cor e às vezes eu preciso muito fazer
fazer aquela encomenda, então o que que acontece? Eu vou lá e compro, tá? Eu compro no fio, no fio 8, no fio 6, sem problema nenhum, no fio 8, né? Então aqui as agulhas eu vou tirar daqui, que eu já mostrei pra vocês, tá? Que é a agulha que eu utilizo, tá? Atualmente que eu utilizo no fio 8 é a agulha 4,5, tá? E no fio 6 a agulha 3,75, que equivale a 3,5 porque ela é da Clove. Só que, meninas, uma coisa, eu trabalhando com o fio 8, comprando a agulha Clove, eu compro a número 5, tá? Que vai dar certinho no meu ponto, tá? Então é tão bom quando você conhece o seu ponto, né? Então, ó, eu vou mostrar esse tapete aqui pra vocês, tá? Porque a intenção mesmo aqui não é nem mostrar o tapete em si, mas as carreiras dele, tá? Aqui, ó, ele tem, ó, conta aqui junto comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. Você tem 15 carreiras no fio 6. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui, ele tem 1,5 centímetros, tá? 1 centímetro. Cada motivinho desse aqui, cada bloquinho, na verdade, tem 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 8 bloquinhos, tá? De 5 pontos altos cada. Por quê? É 3 pontos altos mais 5. 3 mais 5, 3 mais 5. Então, ó, é porque são, ó, 3 mais 2, 3 mais 2, 3 mais 2, formando 5 correntinhas, tá bom? Então, pra começar esse tapete aqui, eu comecei com 41 correntinhas, tá? Por quê? 8 vezes 5, 40. Só que eu volto na quinta, então 41 correntinhas, tá? Então, aqui eu fiz com 8 bloquinhos, tá? 8 bloquinhos aqui, ó, no caso aí um total de 41 correntinhas com 15 carreiras no total da minha peça. Bora ver o fio 8? Bora ver o que que a gente teve de economia? E depois eu vou pesar pra vocês, porque a gente teme trabalhar com fio 8 por conta aí do peso, né, meninas? Vou tirar esses outros tapetes aqui. Depois eu mostro aqui pra vocês, mas esses tapetes eu já mostrei eles pra vocês. É só pra vocês verem mesmo o modelinho, tá? Olha aqui, ó. Olha aí. Olha aqui, eu vou tentar subir um pouquinho mais pra vocês conseguirem ver melhor. Pronto, ó. Olha aqui. Olha aí, bora contar aqui os bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro eu fiz com 8. Então, aqui eu já diminui um bloquinho. Aqui eu fiz, meninas, no total de, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 correntinhas. Com uma correntinha a mais, eu fiz aqui 36 correntinhas e voltei na quinta, tá? Então, aqui, bora ver quantas carreiras a gente fez no nosso tapete? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? 13 correntinhas aqui, 13 carreiras no nosso tapete. Então, Leni, você teve aí uma diminuição de 2 carreiras no seu tapete, isso mesmo, 2 carreiras. E olha uma coisa aqui, meninas, ó. Ó, o mesmo tamanho ainda passou um pouquinho, ó, um centímetrozinho, tá vendo? Ainda passou. E é claro, eu vou medir aqui junto com vocês, pra vocês, eu já sei a medida dele, mas eu vou medir junto com vocês. Vou colocar aqui, ó. Ó, olha aí, ó, tá vendo? Só pra vocês, é real, porque a mesinha não pega, assim, tudo até o fim, né? Mas só pra vocês verem, ó. 64 centímetros, tá bom? Então, Leni, o que que acontece aqui? Se você tivesse feito aqui com esses motivos aqui, um motivo a mais, vamos ver quanto que mede aqui, ó, tá medindo aqui, ó, 3 centímetros, tá? 3 centímetros aqui, um motivo a mais com as 2 correntinhas. Então, 3 centímetros com 64 daria um total aí de 67 centímetros. Se meu ponto aí, né, às vezes um bicozinho fosse maior, algo do tipo, já chegava a 70 centímetros de boa. Porque o meu bicô, uma diferença que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, eu fiz não com 3 e com 2 correntinhas. Por quê, Leni? Porque você tá trabalhando com fio 8, então pra ficar delicadinho o bicô, ó, olha isso, meninas, tudo isso conta, ó, aí vai de você conhecer seu ponto. Olha, e o ponto, meninas, não fica aberto, fica normal, porém um pouco maior, tá? Então, o meu centímetros no fio 8 é 2 centímetros, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, olha aí, ó, 2 centímetros, tá? No fio, assim, ó, o centímetro, assim, você medir na carreira, assim, ó, tá vendo? É 2 centímetros, tá? No fio 8 e 1,5 centímetro no fio 6, tá? É claro, se o fio for muito fino, ele tende a diminuir, tá, meninas? Eu falo um fio 6 mesmo, que você olha, ele tem cara de fio 6 mesmo, que às vezes tem um fio que às vezes é muito, assim, fininho demais, que às vezes acaba que o ponto não fica muito legal se você deixar muito grande, né? Então, acaba a gente diminuindo um pouquinho a tensão do ponto e fica um pouco menor, tá? Mas aqui, ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês, mas eu coloco o dedo em cima, vocês vão conseguir ver, tá? Então, aqui, ó, olha aqui, ó, 1,5,
1,5, tá vendo? Tá vendo aqui essa setinha aqui maior aqui, ó? Essa setinha aqui, ó, tá no meio do 2, deu 1,5, ó, deu no meio do 2. Aqui é 1, um meio aqui, ó, tá? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó, não dá. Mas é 1,5, eu já medi. Então, no fio 6 é 1,5, no fio 8 é... No fio 8 é 2 centímetros, tá? A largura desse tapete, meninas, ficou com 45 centímetros de largura. Não ficou muito largão, porém, por ele estar no fio 8, olha aqui, fica bem encorpado. Então, meninas, eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer um tapete do mesmo modelinho desse, né? Com fio totalmente 8, porque eu fiquei com medo de não dar. Se vocês verem, ó o que sobrou desse aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui deu 3 carreirinhas, né? Deu 3 carreirinhas aqui nesse rosa, que é um rosa médio, e esse aqui é um azul bebê que eu tinha aqui. Então eu aproveitei e fiz esse tapetinho. Então eu já sei aqui no meu ponto quanto que eu preciso, quanto mede meu ponto, se minhas mãos doeu com a agulha certa. Claro que não doeu, tá, meninas? No início, quando eu fui crochetar, eu senti um pouco, tipo assim, aquela tensão. Por quê? Porque eu tava com um fio mais fino, né, meninas? Eu tava sempre trabalhando com fio 6. E você pega um fio grosso, olha aqui, tá vendo, ó? Só que ele não é exagerado, não. É um fio 8 normal. E ultimamente os fio 8 de hoje em dia nem é tão... E ultimamente os fio 8 de hoje em dia não é tão espessão assim, né, meninas? Então, só que eu já tinha uma noção, meninas. Lembra que eu falei pra vocês que eu trabalhava com fio 8 antes? Então, eu já tinha uma noção que em um tapete, eu precisaria diminuir 2 carreiras no fio 8, tá? Por quê? Porque eu também fiz jogos pra mim com fio 8 quando eu comecei no crochê. Depois eu vou até mostrar pra vocês um tapete que tá ali, que é o do meu uso, tá, meninas? Ele já tem, ó, mais de 6 anos que eu tenho ele tá perfeito ainda, e eu fiz ele no fio 8, eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês, tá bom? Bora ver as informações aqui que falta eu acrescentar. O tapete mediu 64 com um bloquinho a menos, 2 carreiras a menos. Então, um total de 13 carreiras, 64 por 45. Bora ver o fio 6? Tá, o fio 6 eu fiz 2 carreiras a mais para dar o total, né? Eu dar um tamanho legal, tá? E ficou 62 centímetros esse aqui, ó. Por isso que ele ficou um pouquinho menor que o outro, tá? Por causa da tensão de ponto mesmo. 62 centímetros. A largura também, deixa eu lembrar aqui a largura. A largura ficou 44 centímetros, tá? Então, pra vocês verem, meninas, que você tem que conhecer seu ponto. Às vezes tem meninas que tem um ponto muito maior que o meu, que no fio 6 já fica bem encorpado. Por exemplo, não tem o fio Cadore, o fio Euro-Roma, no meu ponto, ele fica bem encorpado o fio, tá? O ponto fica bem encorpado. Então, ele daria sim pra mim trabalhar pelo menos com agulha 4 e continuar com o fio 6, porque ele é um fio maravilhoso. Só que tem outras marcas, meninas, que o fio é muito fino e às vezes não vale a pena. Por quê? Porque você faz muitas carreiras, você demanda mais tempo no seu trabalho. E assim, Leni, no caso, se o meu tempo custa mais, então, no caso, tá valendo a pena mais trabalhar com fio 8, exatamente. Porque o que acontece? Às vezes a gente preocupa muito com o peso da peça, mas eu também tenho que preocupar com o tempo que eu levo para confeccionar. Um exemplo aqui para vocês, nesse tapete aqui eu demorei 2 horas e meia, para ser mais exata, foi 2 horas e 35 minutos, e esse aqui eu levei 2 horas para fazer ele, tá? Como que você sabe, Leni, o horário que você faz um tapete como esse? Eu começo aqui minha base, se eu parei para ir ali fazer alguma coisa, eu paro, cronometrar, meninas, você cronometra o seu tempo, porque aí você sabe, depois você junta tudo os minutos que você fez e você sabe quanto tempo você levou, principalmente se você às vezes para ali para ir ali, toma água, faz alguma coisa, para, tá bom? Porque você não tá crochetando naquele momento, então você para ali, pausa, na verdade, e depois você volta de novo, tá? Então aqui, ó, eu fiz em 2 horas, e aqui eu fiz em 2 horas e meia. Lene, já aconteceu de você fazer esse tapete aqui em 2 horas? Já. Por quê? Porque eu não precisei fazer esse total de carreira aqui. Eu fiz um a menos e o fio tá mais encorpado. É aquilo que eu falei pra vocês. Às vezes o fio ajuda muito. Então, Lene, bora ver quanto que mediu, quanto que pesou aqui nos dois, porque eu sei que vocês querem saber, né? Vocês já sabem, meninas, tanta informação nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai compartilhar, né? Compartilha, curte. Se você é novo aqui no canal, já aproveite, já se inscreva, tá bom? Pra não perder nada, porque as informações aqui estão perfeitas. Eu vou dobrar aqui as peças, né? Pra gente conseguir pesar ele aqui direitinho, tá? Então, eu vou pesar aqui o fio 8 pra gente ver, né? Quanto que tá, eu estou dobrando aqui, tá, meninas? Vou ligar aqui a balancinha. Vou ligar aqui a balancinha e aqui vamos pesar. E aqui, bora pesar agora, ó. Olha aí, ó. 277 gramas, meninas. Vocês estão conseguindo ver aí, ó? Vou até baixar aqui pra vocês verem, ó.
Olha isso, 277 gramas, meninas, é econômico. Um tapete que você fala assim, Leninha, eu vou começar a vender um tapete desse a R$ 25 para chamar atenção, porque, como eu disse, Leninha, eu quero fazer, né, jogos de banheiro também, caminho de mesa, e eu quero ter tapete para alavancar as minhas vendas, sendo ele, né, o sendo ele o chamariz para chamar atenção na minha loja, né? Então, olha aqui, meninas, ó, 277 gramas o fio 8. Bora ver o fio 6? Né? Lembrando que se dá bem parecido, vai ser normal, porque, como eu disse para vocês, aqui tem 2 carreiras a mais, né? O fio 8 tem 2 carreiras a menos e 5 correntinhas a menos também. Olha aí, ó, 245. Foi econômico, é óbvio que o fio 6 é mais econômico, mesmo com mais carreiras, só que nós estamos falando do quê, meninas? Do nosso tempo trabalhado. Então, quando vocês quiserem decidir, quem está começando aí, decidir trabalhar com fio 8, ou fio 6, pense nisso, pensa no seu tempo trabalhado. Leninha, eu não sei, eu não sei nem o tempo que eu levo para fazer um tapete desse. Faz o seguinte, se você ainda tá em dúvida, ou se você gostaria de trabalhar com fio 8, ele não machuca minhas mãos, porque como eu disse para vocês, eu uso a agulha certa, tá? Porque não adianta eu pegar, se meu ponto já é apertado, eu pegar uma agulha 3,5 e começar a trabalhar com fio 8. É óbvio, meninas, que vai doer meu pulso. Tem meninas que trabalham e não sente, por quê? Porque seu ponto é um pouco maior, então a laçada não fica tão apertada demais, não machuca, tá? Então vai isso também. Então eu aconselho o quê? Se fosse eu tô começando hoje no crochê, o que eu faria para mim ter essas informações que eu tenho aqui agora? Eu compraria um cone do fio 8, um cone do fio 6, agulha 3,5 para o fio 6 e agulha 4,5 para o fio 8, porque eu conheço meu ponto é mais, né, um pouco apertado, não tão apertado demais. Hoje eu considero ele nem apertado, mas ele era apertado antes. Então, daí eu vou conseguir ter essas informações que eu tenho aqui agora, que é o quê? Meu ponto com o fio 8 é 2 centímetros, meu ponto com o fio 6 é 1,5 centímetros. Se o fio for muito, muito fino, fica 1 centímetro só. Olha pra você ver. Então, eu tenho essas informações por quê? Porque eu já fiz os testes antes, né? Então, um tapete, lucro certo, né? Mesmo com o fio 8, vocês viram que diminui carreiras, né? Diminui também correntinhas, sendo isso que faz seu tapete ficar mais rápido pra fazer, e você gasta aí, né, menos de 300 gramas para fazer um tapete com fio 8. Então, meninas, eu aconselho sempre o quê? Quem quer trabalhar com fio 8, compre de 1 quilo, porque eu acho que um cone de 1 quilo rende mais do que conezinho pequeno, porque o cone pequeno de 600 gramas, ele é o quê? Um cone pequeno de 600 gramas, ele rende apenas, né, 400, ele tem 400 e poucos metros, meninas, do fio 8. E do fio 6, 600 e poucos metros, dependendo aí da marca que você usa. Então, eu aconselho usar o fio 8. Por quê? Porque o fio 8 tem mais fio. Então, por exemplo, dá pra fazer... Eu não fiz o teste ainda, só tô falando aqui, mas eu não fiz o teste ainda com um cone de 1 quilo. Eu acredito que dê pra fazer os 3 tapetes aqui, 4 tapetes, né? 4 tapetes com o fio 8 de 1 quilo, porque eu já vi meninas falando que consegue fazer com fio 8. Então, vai muito da atenção do ponto da gente. Né? No meu caso aqui, vocês viram 277 gramas, né? Que pesou esse aqui, tá? E esse aqui foi o meu primeiro tapete que eu fiz depois que eu voltei com o fio 8, trabalhando ele todo no fio 8. Então, esse aqui foi o meu primeiro. Então, depois que eu começar, né, a me acostumar com o fio 8, com certeza vai ser melhor ainda. Porém, meninas, eu não decidi ainda que eu vou trabalhar com o fio 8, tá bom? Eu só tô testando, só tô vendo aqui como que eu vou fazer, porque, como eu disse, o fio 8 tá compensando muito pra mim nessa questão de tempo trabalhado, tá bom? Então, meninas, vou mostrar aqui bem rapidinho pra vocês os tapetes. Eu já mostrei esses tapetes antes, mas com certeza você que chegou nesse vídeo, talvez você não viu essa combinação desse modelinho, que é o lucro certo que eu estou fazendo pra chamar a atenção aqui das minhas clientes. Vou mostrar aqui bem rapidinho pra vocês, tá bom? Mas antes de mostrar ele, eu vou mostrar o do banheiro, que do meu uso, né, normal aqui de casa. Eu vou mostrar pra vocês pra vocês verem que quando eu comecei no crochê, eu comecei com fio 8 e era 2 carreiras a menos também, e a peça ficava linda, belíssima, e o tapete chegou mais de 70 centímetros. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Olha aí, meninas, o tapete que eu falei pra vocês que quando eu comecei a crochetar foi com fio 8, tá? É um tapete aqui do uso, já tem muito tempo esse tapete. Ele é o prático, né, se eu não me engano, acho que é o prático, porém com bico diferente, né? Mas olha aí, tá vendo? Ó, como é que os pontos, tá vendo? Meus pontinhos eram sempre fechadinhos, ó, tá? Então só pra vocês verem mesmo que esse aqui já tem mais de 6 anos esse tapetinho aqui, é um tapetinho simples, né? Mas quando eu comecei foi com fio 8, vocês estão vendo que ele não tem nenhuma mancha? Pois é, esse tapete aqui,
quando eu comecei ele, a marca dele era Euroroma, tá? Então, meninas, às vezes quando a marca começa a manchar, porque eu já vi meninos falando que mancha, o vermelho já manchou, comigo já aconteceu de manchar o verde, tá? Mas é questão de lote, não é que aquela marca sempre vai manchar ou algo do tipo, tá? Às vezes acontece isso, às vezes um lote, né, deu errado, né, e aí aquele lote todo mancha, mas não significa que os outros que aquela marca fez, né, ali, cada vez que passa, cada lote muda, não significa que vai manchar todos, né, porque olha aqui, ó, cru com vermelho, não tem nenhuma mancha, tá? Ele só tá velhinho, porque eu uso ele mesmo, uso bastante mesmo, tá? E olha aqui, tá vendo? Tá perfeitinho, não tá? Um tapete bem velhinho já, vão ter bastante tempo e tá perfeito ainda, não tem remate desmanchado nem nada, porque eu faço os arremates com fio de polipropileno, então sempre, ó, um tempo já, que depois que eu conheci esse fio, que eu sabia que eu poderia fazer arremates perfeito, eu usei ele para fazer isso. Então, olha aí, tá vendo? Perfeição aqui, né, o modelinho, né, então eu já comecei com peças mais econômicas, peças também elaboradas, que foi no caso a encomenda da minha cliente, foi no fio 8, né, e olha aí, tá vendo? Então, ultimamente eu tô trabalhando com o fio 6, mas eu estou pensando em voltar pro fio 8 por conta disso, tá bom? Da agilidade. Já vim mostrar pra vocês os tapetinhos que eu tava mostrando lá no início. Meninas, coloquei aqui pra vocês verem rapidinho, porque já tem vídeo no canal daqueles tapetes ali, ó, tá? Desses tapetes aqui já tem vídeo no canal que eu mostrei um a um. Vou até deixar na descrição desse vídeo pra vocês, caso vocês quiserem ver melhor a combinação, tá? O único que é novo aqui, feito recentemente, foi o do fio 8, que foi esse aqui, que eu vim mostrar pra vocês e aproveitei, né, pra falar sobre o fio 6 e o fio 8, que eu acho que vai ajudar bastante as meninas que têm dúvida aí de como trabalhar, né, se vale a pena trabalhar com fio 8 ou não. Eu acho que sim, que vale a pena muito, vai de você ver se você gosta de trabalhar, se você acha legal o fio para trabalhar. Então, por isso que eu falei que quem tá começando é bom comprar um cone fio 8, um cone fio 6 para ver se consegue fazer. Esse aqui eu uso a agulha 4,5, porém tem meninas que trabalham com a agulha 4 no fio 8, tá? Então, por isso que eu falo que vai de você entender o seu ponto e ver se você consegue fazer, tá? Vocês viram aí o tapete que eu mostrei para vocês que eu tenho, ó? Há um tempão aí, que eu uso aqui no meu dia a dia, eu uso direto e ele está perfeito, porque eu faço uns arremates perfeitos também. Esse aqui já está arrematado, você não consegue nem ver onde é que tá os arremates, é claro, quem é crocheteira já consegue, vai perceber aqui, ó, que tá caminhado o ponto aqui, ó, tá vendo? Então, foi aonde eu fui escondendo os fios e passando a cola do fio polipropileno, tá? E não solta, meninas, por isso que meus arremates eu faço sempre com o fio de seda, tá? Porque não solta, você lava, o fio não solta, porque assim, às vezes você vai caminhando o fio e esconde aqui e passa a cola aqui por dentro, né? Depois que você faz aquela amarraçãozinha, você esconde a cola aqui e cola, tá? Então, se você não faz isso, você só se esconde, mesmo que você caminha muito fio, mas você que amarra aqui, de tanto lavar, aquela cliente vai ter muito tempo aquele tapete, uma hora esse nozinho vai soltar, aí o fio vai começar a voltar, entendeu? Então, por isso que não vai, pra mim, não faz diferença nenhuma você caminhar o fio muito e você não passar uma colinha, porque eu acho que a cola, além do nó, vai ajudar a segurar mais o ponto, porque aquele tapete, meninas, ó, tem muito tempo, mais de 6 anos ali, e ele tá perfeito. Então, por isso que eu gosto de mostrar as coisas pra vocês terem noção, né? E assim, meninas, o que eu acho de um tapete, se você quiser trabalhar com fio 8 pra vender mais em conta, que né, as meninas trabalham aí, né, com fio 8 e vende a R$ 25. Eu acho super válido, porque você tem que ver, como eu disse para vocês, o que vale mais? O material ou a sua mão de obra? Porque se você é uma crocheteira que crocheta rápido, né, você consegue fazer vários tapetes desse aqui no dia. Eu não vou falar quantos exatamente, porque às vezes você consegue fazer 4, 5 tapetes, né, num desse aqui num dia, se você quer um tapetinho simples, meninas, com menos um bloquinho desse e menos carreiras ainda, e dependendo do modelo, né, esse modelo aqui é o modelo mais econômico do meu canal, é muito econômico, vocês viram que com fio 8 ele ainda pesou pouco, né, mas tem meninas que faz tapete menor, só que assim, eu acho que um tapete com fio 8 é legal, 30, é legal 65 por 45, mais ou menos. Esse aqui ficou 64, mas aqui eu diminui um bloquinho. Se eu quiser, eu posso manter a mesma quantidade aqui do fio 6, ó, dos bloquinhos, eu posso manter a mesma quantidade e vai ter 2 carreiras a menos do mesmo jeito, mas vai ganhar mais tamanho, né? Então, vai de você querer, tá? Então, tipo assim, eu acho que é super válido sim, vale a pena, porque você produz mais em menos tempo, porque o fio 8 você não vai fazer tantas carreiras. O fio 6
você vai fazer mais carreiras, porém eu amo trabalhar com fio 6, tá, meninas? Eu gosto muito de trabalhar com fio 6. Então, tipo assim, os dois pra mim dá super certo, então eu quis trazer essa diferença pra vocês, que tem muitas meninas que têm dificuldade, não sabem sobre o fio 8, então eu fiz questão de trazer esse vídeo, já que eu fiz ele todo no fio 8, né? E fiz questão de trazer pra vocês verem, porque assim, eu já fiz fio 6 e fio 8 junto, porém, se eu estou trabalhando mais com o fio 6, eu tenho que manter a agulha do fio 6, pra não dar diferença no ponto, tá? Porque olha a diferença desse ponto para esse ponto. Talvez no vídeo não dá para perceber tanto, mas esse aqui é mais encorpado, porque é fio 8, tá? Então eu tenho que manter a mesma agulha e vai daí que às vezes as pessoas começam a sentir dor no braço, porque vai pegar o fio 8 com a agulha do fio 6 e aí sente, né? Eu mesmo não sinto. Agora, se eu forçar muito e pegar uma agulha menor para começar a trabalhar direto assim com o fio 8, eu vou sentir sim, meu pulso dói. Agora, se eu pegar a agulha certa para o fio certo, eu não sinto nada, tá bom? Então, por isso que eu quis trazer isso para vocês, porque talvez o erro está aí. Talvez o erro está não no fio que você está trabalhando, mas sim na agulha certa, tá? Então, eu tenho várias agulhas, eu testo todas para me ver qual que é a melhor para mim. Por exemplo, a Clover 375 deu super certo no fio 6 para mim, é ótimo. Então, se eu for comprar a Clover para trabalhar com fio 8, eu compro a 5, tá? A 5, a 4,5, mais ou menos isso, mas como a 4,5 ela não é exatamente a 4,5, porque a Clover ela é um pouco mais fina, então eu compraria logo a 5 e pronto, tá perfeito. Por isso que eu testei esse tapete aqui com a 5 que eu tenho aqui, que a numeração é um pouco menor. Só tá o número 5, mas ela não representa muito a 5, entendeu? Porque eu tenho uma 5 ali mais grossa que essa. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo pra vocês, meninas. Muitas explicações nesse vídeo. O vídeo ficou longo, ficou, mas não foi um vídeo qualquer. Foi um vídeo com dicas valiosíssimas pra quem quer saber, né? Pra quem quer conhecer sobre mais o fio 8 e saber quanto que mede os pontos. Então, você tem que fazer a peça pra saber, tá bom? Fazer igual eu fiz aqui, eu medi. Eu já sabia dessa informação? Sabia, porque eu já trabalhei com fio antes. Mas eu queria saber nesse modelo aqui, quantas carreiras eu ia precisar fazer para ficar o mesmo tamanho dos outros, um padrão aí. E eu fiz o quê? 13 carreiras no fio 8, 15 no fio 6. Então, geralmente 2 carreiras a menos e ainda diminuiu um bloquinho, né? Então, é sobre isso, meninas. O que vocês acharam desse vídeo? Vocês gostaram? Então, sempre entenda seu ponto, veja o fio que você quer trabalhar, que eu tenho certeza que vai dar certo sim, tanto o fio 6, tanto o fio 8, mas aqui eu estou amando trabalhar, né? Eu amei fazer esse tapete aqui. Provavelmente eu vou comprar também o fio 8 para mim começar a trabalhar aqui e ver como é que vai ficar por aqui, mas eu sempre vou trazendo aqui para vocês. Porém, eu trabalho, né, no momento eu fiz até uma compra que chegou, foi no fio 6, tá? Por enquanto eu estou firme no fio 6, porém, vendo aqui esse tapetinho no fio 8, eu vejo que sim, dá super certo e, como eu disse pra vocês, a minha mão de obra vale mais, então se sobra mais tempo, eu vou ter mais tempo pra confeccionar, vai significar o quê? Que eu vou fazer mais trabalho no dia, né? Então, meninas, é isso, fiquem todos com Deus e aguardem aí o próximo vídeo. Não esqueça de deixar nos comentários aqui o que vocês acharam dessas informações e se você trabalha com fio 6 ou fio 8, tá bom? Eu vou aguardar os comentários de vocês. Tchau!